Minasan, konnichiwa. Fábio to moshimasu. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos ver 5 passos que, se você seguir, você vai conseguir ler mangás 100% em japonês. Se você tem vontade de ler mangá em japonês, segue aqui comigo. Fazendo esses passos, eu te garanto que você vai conseguir. Então vamos lá. Primeiro passo: aprender a ler. A língua japonesa ela não é escrita usando o nosso alfabeto. Mas não se preocupe, não é uma coisa muito complicada. Mas você precisa saber os 2 kana, que são as formas de escrita básica do japonês, o hiragana e o katakana. Essas 2 formas elas vão ser essenciais para a gente conseguir ler um mangá. Existem várias ferramentas disponíveis para você aprender a ler os kana. Se você quiser uma ajudinha nesse ponto, aguarda até o final do vídeo. Ponto 2. Aprender a estrutura básica da língua japonesa. Gramática japonesa. Eu não estou falando aqui de anos de curso de língua japonesa não, tá, gente? Mas você precisa ter uma noção de como a língua funciona, como a língua é diferente do português, para que você consiga se guiar enquanto você faz a leitura. No caso da língua portuguesa, nós vamos ter frases que seguem a ordem sujeito, verbo, ação, objeto. Exemplo: o cachorro come a carne. O cachorro é seu sujeito, ele está fazendo o quê? Está comendo o que? Qual é o objeto que ele está comendo? A carne. Em japonês, essa ordem muda. Primeiro nós mantemos aí o sujeito, depois nós vamos ter o objeto e apenas no final da frase nós temos a ação, o verbo. No nosso exemplo anterior, nós teríamos Inu ga niku o tabemasu. Inu é o nosso sujeito, o cachorro. Niku, a carne, é o que ele vai comer. Tabemasu, a ação. Ele está comendo. Isso é importante porque se a gente não tiver noção desses pontos básicos de gramática do japonês, mesmo que você consiga ler o que está escrito, você vai ficar muito confuso e você não vai conseguir formar as ideias na sua cabeça. Terceiro, escolher adquirir o seu mangá. Você precisa ter um mangá em japonês para poder ler em japonês. Você tanto pode escolher ou adquirir mangás de forma física, né? Tem os tankobon, né? Esses volumes individuais que vão saindo com o tempo, ou também ainda em forma física a gente tem, no caso aqui no modelo semanal, né? Que é a Jump, a principal revista aí para os modelos shonen, né, de mangá shonen. Alguns aqui vocês provavelmente conseguem reconhecer aí da capa, apesar de já ser uma capa antiga. Ou a gente também pode adquirir os mangá online, né, e ler no computador, no celular, ou num Kindle, num tablet. Num vídeo separado eu vou dar algumas dicas de onde vocês podem conseguir esses mangá, tanto físico como o digital, seja para adquirir comprando, como algumas opções até gratuitas também. 4. Vocabulário. Na verdade, você não precisa montar uma lista de vocabulário para começar a ler o seu mangá. Um mangá que trata de ninja vai ter palavras diferentes de um mangá que é espacial ou de um mangá que se passa na Tóquio atual. O que eu sugiro é que vocês vão construindo o seu vocabulário conforme você vai lendo cada mangá, cada título. Então, para isso nós vamos precisar de Jisho. Nós vamos precisar saber usar um dicionário. Essa é uma ferramenta muito importante que nós vamos ter que ter. Não importa quantos anos você estude, você nunca vai saber todas as palavras. Então você sempre vai precisar ter algum tipo de dicionário em papel, seja um dicionário eletrônico, hoje em dia muito mais prático, para você consultar toda vez que você esbarrar com alguma coisa que você não conhece. E aí também eu sugiro que você possa ir fazendo uma lista de palavras mais importantes daquele título. Então, se você tem uma palavra ali que você já consultou 2 vezes e você está vendo uma terceira vez, pode ser uma palavra que compensa você escrever separado, fazer uma listagem num caderninho. Ponto 5. Ler. Muita gente que faz o curso de japonês há anos me pergunta: Sensei, quando eu vou conseguir ler um mangá 100% em japonês? Se você nunca tenta, você nunca consegue. Então, se você já fez todos os outros pontos, você já aprendeu hiragana e katakana, você já sabe um básico de estrutura da língua japonesa, agora você precisa ler. Pode parecer simples, mas não é, né? Na verdade é o ponto mais difícil, porque vai demorar e vai ser lento.
E não vai ser tão divertido já de cara não, tá? Então já aviso vocês, se você quer estudar usando o mangá, você ainda vai ter que pôr ali um pouquinho de esforço. Enquanto você não tem muita experiência, vai ter que consultar muito seus materiais de referência, seja para relembrar um hiragana, para consultar uma regra gramatical que você não decorou, para você conseguir consultar uma palavra nova, vai ler aos poucos. Você pode ter que parar várias vezes. Num volume de mangá, você vai ter às vezes aí semanas de conteúdo para você ir lendo. Cansou? Dá uma pausa. Você não precisa correr. Não fique frustrado se demorar, porque no início demora, mas se você segurar, se você aguentar esse início, eu te garanto que em algum ponto você vai conseguir ler rapidamente e aí você vai conseguir desfrutar dos seus mangás. Bom, se até aqui eu te dei alguma dica que vai te fazer começar a ler mangá em japonês, deixa aí o seu like, o seu i, né? Se você ficou com mais perguntas do que você tinha no início do vídeo, como que eu vou estudar hiragana? Aonde que eu vou aprender essa gramática? Que gramática é essa? Como que eu vou conseguir esses mangás em japonês? E ficou até agora? Ótimo! Cada um desses pontos pode ser um pouquinho extenso, então eu vou gravar separadamente explicando ponto a ponto desses. Se você tem interesse em tentar aprender hiragana, partículas, formas verbais, estruturas básicas da língua para ler mangá, quais são os melhores títulos que eu recomendo para você estudar e onde adquiri-los. E se você quiser exemplos práticos de como fazer a leitura em si, se inscreve aí no canal, porque eu vou fazer esses vídeos todos um a um, separadamente, para a gente conversar sobre essas coisas. Daijoubu desu ka, minasan? Já, mata né? Até o próximo vídeo e benkyou shite, estude japonês.